boa tarde aos vereadores presentes dessa comissão, vereador Almir Vieira, vereador Alexandre Matias, equipe técnica dessa casa e a todos aqueles que nos acompanham. Por haver quórum regimental, damos por aberta essa presente reunião da Comissão de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio, iniciando os nossos trabalhos. Lembrando que é a nossa primeira reunião, né, nessa nova composição da nossa comissão. Consulto, primeiramente, os senhores vereadores para a dispensa da leitura da data de reunião extraordinária do dia 5/2, encaminhada por e-mail, aprovada, e colete-se as assinaturas. De acordo com vereadores? De acordo. Perfeito. Eu vou sugerir, até pelo adiantar da hora, para que a gente possa dar encaminhamento aos projetos, lembrando que são todos projetos aqui que têm os pareceres favoráveis dessa casa, para que o vereador Almir Vieira, relator dessa comissão, possa fazer de forma englobada a leitura das emendas e que a gente, na sequência, a gente possa realizar as votações, inclusive para que a gente ganhe um tempo hábil para discutirmos um pouco o encaminhamento da nossa comissão aqui para esse ano. Pode ser? Projeto de resolução número 566. O projeto aqui trata da emenda que acrescenta e altera os dispositivos na resolução número 423, 16 de maio de 2013, para instituir a coordenação de despesas de gabinetes de vereadores, a coordenação de almoxarifado e a coordenação de procedimentos protocolares no âmbito da Câmara Municipal de Blumenau. Uma dúvida quanto a isso? Só a leitura ali de como é que foi em relação às outras comissões, né? Acho que o parecer foi favorável, né, em relação à mudança vindo da mesa diretora, mas acho que foi reprovada, né? Então, os pareceres aprovados na CCJ, foi contrário à Comissão de Finanças e foi contrário na Comissão de Educação e foi favorável na Comissão de Transportes. Favorável, então, repetindo aqui, favorável na CCJ, contrário na Finanças e na Educação. Qual que é o impacto desse projeto? Esse projeto aqui, Se não me engano, é R$ 75.000, né? 7,5? Isso. Ano? Né? Isso. 75.499,60. É que esses dois projetos são vinculados. Um faz a criação das gratificações e o outro estipula os valores. tá, São três diferentes só uma gratificações, dúvida. Essas gratificações não foram feitas novas, né? Elas já existiam na casa. Não, essas não. Essas são criadas. Uma é majorada e outras 3 são criadas. Então são 4 gratificações que a gente está falando, é isso? Isso. Uma majorada e Isso. 3 criadas. Qual é o valor de cada gratificação? No total, percentual, contabiliza 75 mil, No né, total, que essas tem 4 é variação. 75 mil. São 3 de 25% da referência e uma que era de 35% passa a ser 50%. É o valor. Não era aquela que tinha um saldo de... que isso aqui já estava na mesa anterior, não estava? Isso, esse é aquele projeto da mesa anterior. Daquela mesa, então, na época, quando nós levantamos isso, era um saldo que tinha de FGs que estavam sobrando, que não estavam sendo utilizadas, mas estavam, elas, como é que eu vou dizer, já existiam, não estavam sendo feitas novas. O que a gente pegou, na verdade, era uma FG, e ela foi dividida para pagar 4 pessoas. Ao invés de uma ganhar na totalidade, foi feita para 4, isso que foi feito. Então, pode ser que sim, foi feita uma nova modalidade, mas dividindo uma integral em 4. Mas ela já existia nas contas, não tem nada de novo aqui. Só que o que vai acontecer? Ao invés de contemplar um servidor, nós vamos estar contemplando 4. Eu não vejo problema nenhum nisso aqui. Ok, mas... Enfim, depois deixamos a votação, né? Eu já ia mencionar o voto já. Pode mencionar o voto. Eu sou favorável, sou favorável. Até porque isso aqui é um incentivo que o próprio funcionário vai ter para poder também desenvolver suas atividades. Haja visto que grande maioria tem, né? Nada contra aqueles que têm, eu acho que é um direito, se está desenvolvendo a sua atividade, tem. E o impacto desse aqui, quem vem ganhar é todo mundo, não é só o próprio funcionário. Ganha a Câmara, todo mundo ganha com isso. Vereador Alexandre Matias. Positivo. Bom, senhores, apesar da nossa comissão ser uma comissão de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio,
Eu vou seguir o voto da Comissão de Finanças, porque eles com certeza analisaram a questão do custo que isso vai ter para o Legislativo Municipal, então eu voto de forma contrária. Perfeito. Eu também vou seguir o posicionamento do vereador Alexandre Matias, votando de forma contrária, mas lembrando aqui, inclusive deixar claro para a população que, de qualquer forma, essa discussão vai para a questão de plenário, né? Uma vez que ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, esse é um assunto importante e polêmico aqui para ser discutido, e acho que vai ser discutido nos termos técnicos e até na devida explicação, uma vez que eu vejo que, inclusive, ninguém compreendeu muito bem isso. Eu acho que até pelo apressar no ano passado, talvez a mesa diretora, né, não teve tempo de fazer esse diálogo com os vereadores, então existe muito desconhecimento aqui. Vou seguir a mesma lógica do vereador Alexandre Matias e deixar claro até para a população que este foi um projeto caminhado na antiga mesa diretora e não na atual mesa diretora, até por conta de algumas notícias aí que foram circuladas, né? Perfeito. Certo. Aqui, esse aqui também, né? Tá. Então, sigo a Comissão de Finanças. Próximo projeto, vereador Projeto de Lei Complementar número 1840, de autoria do vereador Adriano Pereira. Acrescenta dispositivo ao artigo 92 da Lei Complementar de número 84, de 9 de junho de 1995. Os pareceres... deixa eu ver aqui... Todas as comissões que foi passada, CCJ, Finanças, Educação, Transporte, foram favoráveis. Ele aqui dá o quê? Dá nome à rua? É isso aqui? Adequação à lei federal na questão do tratamento da neoplasia. Aqui, vereador, se o senhor quiser fazer a leitura. É o segundo? Isso. Foi. No parágrafo 2º da lei, fala para efeito e cumprimento do dispositivo da Lei Federal 12.732, de 22 de novembro de 2012, no âmbito do município, o atendimento de usuários comprovadamente diagnosticados com neoplasia maligna deverá ser objeto de tratamento adequado e oportuno por meio de serviços de referência no prazo de 60 dias, contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico. Favorável, tem dúvida aqui. Perfeito. Vereador Alexandre Matias? Também voto de forma favorável. Também voto de forma favorável. Projeto de Lei número 7.770, de autoria do presidente desta comissão, vereador Bruno Cunha. É uma emenda que acrescenta o artigo 6º à Lei de número 8.362, de 9 de dezembro de 2016, para instituir o Janeiro Branco, de conscientização da saúde mental e emocional. Também, com certeza, deve ter todos os pareceres favoráveis em todas as comissões. E, obviamente, que nós estaremos aí com o voto favorável a essa data. Parabenizar o vereador Bruno pelo projeto. Obrigado, vereador. Também voto Alexandre favorável. Matias. Perfeito, também voto de forma favorável, até lembrando que hoje estarão utilizando a Tribuna Livre para explicar melhor a importância desse projeto de lei. Eu espero até que a gente consiga fazer de forma inclusa e hoje, no término da sessão, a gente, inclusive, aprovar essa legislação. Próximo projeto, vereador Almir. Projeto de Lei número 7.772, de autoria também do vereador Bruno Cunha. É uma emenda denominando de Rua Frantisek Tla. É complicada a pronúncia mesmo. Via pública localizada no bairro Garcia. Espero que um Uber não peça de madrugada para o cara falando aqui para ele. Favorável. Vereador Alexandre Matias. Também voto de forma favorável. Também de forma favorável. Até, vereador Almir, quando eu protocolei, eu só falei que estava encaminhando, né, o projeto de um nome de uma rua, mas não denominei qual que era pela dificuldade de pronúncia. Agora eu já melhorei um pouquinho aí. Mas, enfim, aprovados os projetos, gostaria até de discutir aqui com os vereadores alguns temas que vocês consideram interessantes para a gente iniciar o nosso trabalho, de até chamar a comunidade aqui, os órgãos públicos, e discutirmos. Como é uma comissão integrada,
é uma comissão focada para a questão do meio ambiente, mas também a questão da agricultura, indústria e comércio. Eu vejo, inclusive, nos 2 primeiros anos, a gente focou mais em algumas questões ambientais aqui com os órgãos públicos, né? Licenciamento ambiental, que a gente tentou fazer discussão, acho que tem coisas até para a gente olhar, a questão da arborização, que eu pretendo até a gente fazer uma visita em loco, acho que até o vereador Alexandre Matias pode fazer essa conexão com o Poder Executivo, uma vez que existe um projeto muito legal na nossa cidade, que está sendo feito estudo, investimento da Prefeitura, juntamente com a universidade. Poucas pessoas conhecem esse projeto sério de arborização. Acho que a gente poderia ver a viabilidade de fazermos uma visita em loco pela comissão. Fica a sugestão se vocês aprovarem. Mas eu gostaria de colocar aqui em discussão, até em votação, eu venho recebendo muitos pedidos de microempreendedores individuais, e o vereador Almir Vieira também já destacou muito isso nas suas falas, a dificuldade que tem, às vezes, de algumas questões de documento, de burocracia em relação à vigilância sanitária. Não só acerca dos alimentos, mas de uma forma geral. Alguns estabelecimentos comerciais estão tendo dificuldades por algumas leis. Isso está travando a economia. Se vocês autorizarem, eu acho que seria interessante a gente marcar uma reunião por essa comissão, uma vez que entra dentro da nossa competência pela parte de indústria e comércio, de buscarmos com a vigilância sanitária e chamarmos os microempreendedores individuais para a gente tentar entender melhor a problemática que tem, entendermos melhor um caminho para a gente avançar. Eu sei que até o Poder Executivo está tentando fazer algumas conversas nesse sentido, e eu acho, vereador Matias, que seria interessante a gente juntar todo mundo para a gente tentar avançar, como inclusive essa comissão fez ano passado, quando o vereador Silvio trouxe um projeto aqui, que estava à beira de ser arquivado, e a gente fez uma discussão que depois virou a questão de legislação. Então, se vocês concordarem, tiver o aval de vocês, aí a gente solicita na sequência que contacte a Vigilância Sanitária para a gente chamar uma reunião. O que os vereadores acham? Vereador Bruno, eu compactuo com a ideia do senhor, até porque são essas empresas e essas pessoas que fomentam grande parte da nossa economia, da nossa cidade. É importante a gente dar uma atenção especial para eles. E, obviamente, que a vinda aqui do pessoal da vigilância é bom, porque daí já podemos até avançar em outras situações. E, quem sabe, aí está convidando também algum representante das classes para vir junto. Perfeito. Que muitas vezes nós não temos aí, no momento, a fala, que as dúvidas que eles têm, eles podem estar tirando, que esse é um momento de abertura para eles, que muitas vezes não conseguem fazer no seu cotidiano lá na própria secretaria. Eu acho de extrema importância. Perfeito. Inclusive, se tiver algumas classes, algumas categorias que o vereador acha interessante, até para facilitar para que a gente faça o convite, né? Mas acho uma ótima ideia, vereador Almir. Eu também, vereador presidente Bruno Cunha, eu gostaria de sugerir uma pauta com relação ao acontecimento que é bem atual agora, com relação ao SIDASC. O SIDASC é um órgão estadual, né, uma estatal, que visa lucro, e até então, até novembro do ano passado, existia um convênio entre o SIDASC e a Prefeitura Municipal de Blumenau, que cedia um servidor de carreira, médico veterinário, para poder fazer um serviço em todo o município e disponibilizar esse serviço de forma gratuita aos setores que necessitavam desse serviço. Acontece que, em função de a Procuradoria-Geral do município entender de que esse convênio ele não é um convênio legal, 100% legal, por quê? Porque o SIDASC é uma estatal, mas que visa lucro, e que estaria fugindo da competência do município fazer essa cedência. O município, então, até agora não renovou o convênio da maneira que era feita anteriormente. E, infelizmente, quem está sendo prejudicado nesse momento, apesar, né, e eu gostaria aqui de destacar, de que quem não está fazendo a sua parte é o SIDASC, que a Prefeitura até então vinha de boa fé, tentando ajudar da maneira que poderia, mas em função dessa ilegalidade, vamos dizer assim, de permanência do convênio, dessa forma não está sendo continuado. Mas que quem está sofrendo são os setores envolvidos, que agora vão ter que, se continuar sem o convênio, se organizarem para contratar esse serviço de forma paga, que até então era um serviço fornecido de forma gratuita. Isso vai acarretar mais custos para essas classes. Enfim, eu acho que é interessante a comissão, até por tratar também da agricultura e dos temas relacionados, a gente também tomar atenção sobre esse assunto, porque é um assunto que vai acabar mais cedo ou mais tarde também chegando no gabinete dos senhores, assim como já chegou algumas vezes no meu.
Então, acho que é interessante a gente também discutir e pautar esse assunto aqui na comissão. Perfeito. Até a minha proposta aqui, se vocês concordarem, para a gente não marcar para a semana que vem, que está um pouco em cima, mas a gente tentar, após, inclusive, a questão aqui do carnaval, tentar, Gabi, um contato com esses, tanto com o pessoal do SDASC, quanto em relação aqui à primeira ideia que eu apresentei, da gente tentar ver qual deles tem a possibilidade, ou da vigilância sanitária do SDASC, de estar aqui numa quinta-feira, sem ser a próxima daqui a 15 dias. E aí quem tiver, quem marcar e confirmar primeiro, a gente recebe, na sequência a gente recebe outro. Eu acho que seria interessante a gente começar por esses temas. Até a vereadora Alexandre Matias, interessante levantar a questão da agricultura, porque ano passado a gente não conseguiu fazer uma matéria em loco, mas a gente sabe que tem projetos bem interessantes na agricultura aqui familiar de Blumenau, que não são muitas vezes divulgados para a população. E era legal também de fazer essa conversa. Até na época alguém tentou encaminhar isso com o executivo, mas não bateram os horários para a gente visitar. Mas era legal a gente trazer, porque às vezes tem coisas do braço do poder público que acontecem na cidade e as pessoas não tomam conhecimento, né? E aí, paralelo, pedir, inclusive ao líder de governo, para ver a possibilidade da gente marcar uma visita externa aqui pela comissão, comunicar o vereador Almiro, outros vereadores que também gostariam, para a gente conhecer melhor o projeto de arborização aqui da cidade, dos estudos que estão sendo feitos, porque daqui a pouco teremos a parte prática, né? E isso é uma questão que eu venho recorrentemente sendo marcado, e pessoas falando da questão das árvores, e há esse estudo do poder público, era legal a gente marcar isso. Se os vereadores concordarem, a gente procede dessa forma. Concordo. Concordo também. Perfeito. Então, dentro disso, tem mais algum assunto que vocês gostariam de levantar? Não? Então, uma vez que a gente já chegou na concordância tanto dos nossos projetos de lei quanto em relação aos primeiros rumos da nossa comissão, com a concordância dos vereadores, dou, então, por encerrada a nossa reunião da nossa comissão aqui de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio, já marcando para a próxima quinta-feira, com início sempre às 14h30. Obrigado a todos. Objetivo.